Fala galerinha do quinto ano, começando mais um vídeo aula do professor Inácio. Hoje a aula vai ser bem mais curta, bem mais rápida do que o habitual. E para a gente não perder mais tempo, hoje nós vamos falar sobre a resolução de questões sobre frações e porcentagem, usando algumas situações problemas, ok? Então vamos começar. A primeira questão diz o seguinte: Fabiano irá construir uma área de lazer na escola em que é diretor. A região da figura pintada representa a parte do terreno em que será construída a área de lazer. Qual a fração que representa a parte do terreno destinada à área de lazer? Então nós temos aqui a figura dividida em 8 partes. Então essa figura é dividida em 8 partes, esse terreno, certo? E 5 partes foram pintadas. Então nós vamos lá aqui para a resposta. Número de partes iguais em que a figura foi dividida, 8. E número de partes pintadas, 5. Então eu tenho como resposta a área que vai ser construída para essa área de lazer, desse terreno que vai ser a área de lazer, é de 5/8. Então resposta 5/8. Só relembrando aqui a aula do professor Gleidson sobre frações, o número que fica em cima da fração é chamado de numerador. E o número que fica na parte de baixo da fração é o denominador. Ok? Questão número 2 diz assim: Jéssica fez um bolo e convidou suas amigas para lanchar. O bolo foi dividido em 6 fatias iguais. Cada menina comeu 2 fatias. A fração do bolo que cada menina comeu é... Então vamos lá. O bolo foi dividido em 6 fatias. Então já sei que o denominador é 6. Cada menina comeu 2 fatias. Então ele quer saber a fração do bolo que cada menina comeu. Sim, se cada menina comeu 2, então a resposta será de 2/6. Ou seja, dos 6 pedaços, 2 foram comidos pelas meninas. Então cada menina comeu 2 fatias, é isso que ele quer. Então a resposta é o item C. Questão número 3. Márcio comeu 2/4 de uma pizza. Podemos dizer que a parte que ele comeu representa. Então, analisando aqui o que ele comeu, 2/4 significa que essa pizza foi dividida em 4 partes e ele comeu 2 partes, ou seja, ele comeu metade desta pizza. Então, a resposta é o item A. Toda a pizza, ele comeu toda a pizza? Não. Item B. Mais da metade da pizza? Não, ele comeu somente a metade, Item C, menos da metade da pizza? Também não. Então a resposta é o item D, a metade da pizza. Então Márcio comeu justamente a metade da pizza. Das 4 partes ele comeu 2, ou seja, comeu a metade da pizza. Ok? Mais uma questão sobre fração. Diz o seguinte: Ronaldo e sua namorada foram a uma pizzaria. Sobraram 3/7 da pizza. Quantas fatias eles comeram? Então, Ronaldo e sua namorada foram à pizzaria e comeram uma pizza, Não comeram tudo porque sobrou. Então, se sobrou 3/7, então significa dizer que a pizza tinha 7 pedaços, certo? E sobraram 3. Então, sobraram 3 pedaços. Se eram 7 e sobraram 3, ou seja, 7 menos 3 é 4. Significa dizer, então, que eles comeram 4 pedaços. Se eram 7 e sobraram 3, então eles comeram 4. Resposta certa é o item C de casa. Próxima questão, mais uma questão sobre fração. Agora nós temos a adição de fração com denominador diferente, Vamos lá para a questão número 5, que diz assim: Para fazer um trabalho escolar, Daniel usou 2/5 de uma folha de cartolina e a sua irmã usou 1/4 da mesma folha. Que fração da folha de cartolina os dois usaram? Então, os dois irmãos aqui, Daniel e sua irmã, usaram uma folha de cartolina. O Daniel usou 2/5 e a irmã dele usou 1/4. Ele quer saber, o problema quer saber quantos dois usaram da mesma folha. Então, é juntar o que o Daniel usou com o que a irmã dele usou. Se é para juntar, então nós vamos fazer uma adição de fração. Então, o que o Daniel usou, 2/5, e o que a irmã usou, 1/4. Se você observar bem, nós temos aqui uma fração, uma adição de fração com denominador diferente. Quando temos uma adição de fração com denominadores diferentes, a primeira coisa que nós temos que fazer é tornar esses denominadores iguais. E para tornar esses denominadores iguais, nós precisamos encontrar o MMC dos denominadores, que é o 5 e o 4.
O MMC significa mínimo múltiplo comum. Então, nós temos que encontrar primeiro os múltiplos do 5 e do 4. Vou colocar aqui para vocês. Múltiplos do 5. Então, começa no 0, né? Todos os múltiplos, qualquer número começa no 0. E vai pular o número de casas referente a esse número. No caso do múltiplo de 5, pula de 5 em 5. Então, 0, 5, depois de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e assim por diante. Se precisar, a gente faz mais, certo? Se não precisar, então para aqui. Os múltiplos do 4. Então, mesma coisa. Começa no 4 e pula agora, já que é múltiplos do 4, então pula de 4 em 4. Então, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e assim por diante. Se precisar, faz-se mais. Se não precisar, então para aqui. Então, encontrei os múltiplos. Agora, tenho que encontrar só quem são os valores comuns, ou seja, qual é o número que aparece aqui nos múltiplos de 5 e aparece também aqui nos múltiplos de 4. Tem que ser o menor possível, não pode ser o 0, né? Então, o 0 a gente não pode usar jamais para ser o MMC. Então, qual é o próximo número que vai ter aqui nos múltiplos de 5 e ao mesmo tempo vai ter aqui nos múltiplos do 4. Vamos analisar. 5 aqui tem no 5, mas não tem no 4. 10 tem no 5, mas não tem nos múltiplos do 4. 15 tem nos múltiplos de 5, mas não tem nos múltiplos de 4. 20 tem nos múltiplos de 5 e também tem nos múltiplos de 4. Então, já posso dizer que o 20 será o nosso novo denominador. Então, é o MMC do 5 e do 4 é o 20. Então, o 20 vai ser o novo denominador. Então, na fração onde tinha o 5, denominador 5, e o denominador 4, agora vai ter o denominador 20. Observa que no lugar do 5, eu coloquei o 20. No lugar do 4, coloquei o 20. E agora vamos fazer aqui as multiplicações, as divisões e as multiplicações, para então encontrar aqui quem são os novos numeradores, né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar o denominador atual, que é o 20, e dividir pelo denominador antigo, que é o 5. Então essa divisão, 20 dividido por 5, isso vai dar 4, certo? 4. Deixa aqui no cantinho. Vou pegar esse 4 e vou multiplicar pelo numerador. Então, 4 vezes o 2 que está aqui dá 8. Então, vem para cá o 8. Ó. O 8 vem para o numerador. Está aqui ele. Ok. Mesma coisa vou fazer do outro lado. Vou pegar o denominador atual, que é o 20, e vou dividir pelo denominador antigo, que é o 4. Então, 20 dividido pelo 4, esse resultado dá 5. Vou colocar aqui no cantinho. Ok, 5. Vou pegar agora o 5 e multiplicar pelo numerador, que é 1. Então, 5 vezes o 1, 5. Então, vem para cá o 5. O 5 é um novo numerador da segunda fração. Pronto. Para finalizar, basta eu fazer essa adição. Ó. Agora eu tenho uma adição de fração com denominadores iguais. Quando eu tenho uma adição de fração com denominadores iguais, fica fácil. Só tenho que repetir o denominador, que é 20, e somar os numeradores. No caso aqui, 8 mais o 5, que dá 13. Então, a resposta eu vou ter 13 sobre 20, ou 13 sobre 20 avos. 13 20 avos, ok? Então, a resposta para essa questão é o item B de bola, 13 20 avos. Lembrando que aqui é uma questão de adição de fração. Se fosse subtração de fração, seria a mesma coisa. Só que ao invés aqui, lá no final de nós somarmos, nós íamos subtrair, certo? Ao invés de somar, iria subtrair. Então, a única coisa que iria mudar seria isso. Próxima questão, questão de porcentagem. Vamos lá. Questão número 6 diz o seguinte: Sérgio comprou um tênis por R$ 64,00 e recebeu um desconto de 25% por pagar em dinheiro. Quanto Sérgio pagou pelo tênis? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é fazer essa tabelinha aqui, ó, que eu vou ensinar agora, dos valores 100, 100%, 75%, 50% e 25%, que vai ficar fácil a gente resolver qualquer questão. Então, a primeira coisa é o valor de 100%. Então, 100% sempre vai ser o quê? 100% vai ser o todo. Então, o tênis, quanto custou? R$ 64,00. Então, está aqui, ó, R$ 64,00 é o todo.
100%. É o tênis, é o valor do tênis, 100%, R$ 64,00. O outro valor que vai ser mais fácil para me encontrar agora vai ser o de 50%, que é justamente a metade do todo. Ou seja, 50% é a metade de, no caso, 64, que é o tênis. Metade de 64 é igual a 32, ou seja, é só pegar esse valor e dividir por 2, ok? Então, 64 dividido por 2, 32, é o valor de 50%. O outro valor mais fácil de eu encontrar depois dos 50% vai ser o de 25%, que 25% é o todo dividido por 4, ou seja, é o valor total de R$ 64,00 dividido por 4, que dá igual a R$ 16,00. Então, 25% é igual a R$ 16,00. E o último valor, 75%, que vai ficar aqui em cima, é a soma de 50% mais 25%. Ora, se eu já encontrei o valor de 50%, que é 32, mais o valor de 25%, que foi 16, para me encontrar 75%, basta somar esses dois valores. Então, 32 mais 16, isso dá igual a R$ 48,00. Então, 75%, R$ 48,00. Então, recapitulando, 100% é o todo, é o valor do tênis por completo, R$ 64,00. 50% é a metade do todo, então 64 dividido por 2, 32. 25% é o todo dividido por 4. Ou ainda posso pensar que é a metade da metade, né? Seria a metade, que é 50%, e a metade de 50% é 25%, né? Seria um outro pensamento. Então, a metade da metade é 25%, ou então é o todo dividido por 4, 64 dividido por 4, 16. E a última valor da tabelinha aqui, 75%, é a soma de 25 mais de 50% mais 25%, ou seja, 32 mais 16, no caso dessa questão, que dá igual a 48. Mas vamos lá para a pergunta da questão, né? Ele nos dá o valor do tênis e diz que ele recebeu um desconto de 25%. Então, quanto foi o tênis? R$ 64,00, né? R$ 64,00. Ele recebeu um desconto de 25%, beleza. R$ 64,00. Se ele receber um desconto, esse valor vai aumentar ou vai diminuir, né? Desconto significa que o valor está diminuindo. Ele ganhou um desconto, significa que o valor está diminuindo, ou seja, vai ser abatido algum valor do valor total do tênis. Então, como ele diz que é um desconto de 25%, e nós já vimos aqui que esse valor de 25% é R$ 16,00, então eu tenho 64 menos R$ 16,00. Eu tenho como resposta R$ 48,00. Então, R$ 48,00 é a minha resposta. Item a marcar seria o item C de casa, ok? Próxima questão, questão número 7. Na quarta série, os 13 alunos correspondem a 50% da turma. Assim, pode-se dizer que nesta quarta série tem 13 alunos, 26 alunos, 50 alunos ou 63 alunos. Então, a primeira coisa, nós vamos analisar aqui o que ele diz na questão, que 13 alunos corresponde a 50% da turma. Então, vou colocar aqui, ó, 50% da turma, ou seja, 50% é a metade do todo, né, que nós já vimos aqui em cima, ó. 50% é a metade do todo, igual a 13. Se ele quer saber quantos alunos tem na turma, e eu sei que eu já tenho essa metade, então a outra metade seria 2 vezes esse valor, 2 vezes o 13, ok? Então eu teria, ó, 100%, que é o valor que ele quer, né? O valor total de alunos da turma, é igual ao todo. Nós já sabemos que 13 era a metade, então 13 vezes 2, 26, ok? Então a questão número 7, resposta certa é o item B de bola. Gente, agora nós vamos fazer as atividades que vai ser lançada agora, e boas atividades.